Eu não nasci num lar evangélico. Eu me converti, decidi pelo Senhor quando eu tinha 18 para 19 anos. Durante todos esses anos, eu sempre senti que faltava algo na minha vida. Eu não sabia o que era e sempre busquei isso. Era muito resistente a ir a igrejas evangélicas. Não gostava, às vezes eu visitava com algum parente, tudo, ouvia, mas não levava aquilo a sério, não queria aquilo para a minha vida. Pegava o que me servia e vida que segue. E por muito tempo eu me senti abandonada, deslocada. Tive uma infância bem difícil, pais separados, foi bem complicado. E dou graças a Deus que Ele me livrou de muita coisa, porque olhando para trás, eu vejo quão pior poderia ter sido a minha caminhada. E quando eu realmente decidi entregar minha vida para Cristo, comecei a ouvir Jesus, Deus falando comigo. Foi num período muito difícil. E ontem a irmã leu um texto em Efésios 5. Se os irmãos quiserem abrir para acompanhar. Efésios 5, eu vou ler todo o trecho que a irmã leu, mas depois eu vou ressaltar o que falou bastante comigo. Efésios 5, versículo 15 ao 20. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E no trecho do versículo 18, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como a pastora Creuza falou ontem, deixem-se. Nós precisamos deixar o Espírito falar aos nossos corações, falar com nossas almas, porque muitas vezes a nossa alma quase que grita dentro de nós, e é um grito que só o Criador pode acalmar. E é através do Espírito Santo dele, que foi deixado por Cristo Jesus aqui para nos amparar, que nós podemos acalmar nossa alma e encontrar refúgio em Deus, nosso Senhor. E eu estava com 17 anos, eu tinha me formado no ensino médio. Ai, o que uma adolescente tem de preocupação nessa época, né? Eu tinha bastante preocupação, irmãos. Eu saí com 11 para 12 anos da casa da minha mãe. Nós brigamos, enfim, e eu fui morar com meu pai, que vivia com outra família. E foi muito difícil para mim, porque eu era só eu e minha mãe, eu não tinha ninguém para dividir, e foi muito conturbado. Depois eu saí da casa do meu pai, com 14 para 15 anos, fui morar com minha avó.
Fiquei por volta de 1 ano com a minha avó e fui morar com a minha tia e com minha prima, junto com a filhinha dela. E eu ajudava nas despesas de casa aos 17 anos, no último ano do ensino médio. Eu fiz um estágio no fórum para eu ter meu dinheirinho, ter uma experiência profissional também. E, ao término do ensino médio, eu me vi sem emprego, sem experiência, porque o estágio ele não era registrado em carteira. E eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu dividia todas as despesas com a minha tia, e eu sabia o quanto ela precisava, e ela não tinha condições de me sustentar. Então, eu trabalhava, ajudava com tudo, aluguel, despesa de mercado, tudo. Era dividido por igual, pelas 3. E eu comecei a entrar numa crise de ansiedade muito grande, porque eu faria 18 anos em breve e meu pai pararia de pagar a pensão, porque ele só estava pagando a pensão enquanto eu completasse 18 anos. E aquele dinheiro era o que eu sobrevivia para comprar as minhas coisas, tudo, e ajudar dentro de casa. Fora a frustração de não ter como continuar os estudos, porque eu sempre sonhei em fazer uma graduação. E aquilo foi me corroendo por dentro, além de tudo que eu já sofria, que eu tinha dentro de mim, que eu guardava, e fui acumulando aquilo com o passar dos anos. E eu estava entrando em depressão. E eu só ficava dentro do quarto. Quando eu tinha tempo, eu ia entregar currículo. Quando ficava sabendo de alguma vaga, ia, entregava, mais nada, ninguém me chamava. E eu chorava muito, e eu não via sentido da minha existência. Não via sentido algum. E muitas vezes eu me questionava, por quê? Que diferença eu faço? Qual o valor que eu tenho? E minha tia começou a falar comigo, Bia, você tem que reagir, levanta dessa cama, vai procurar ajuda. E um belo dia eu decidi ir procurar ajuda. Fui na saúde mental, aqui para quem conhece da cidade, porque eu já tinha passado algumas vezes por terapia lá com psicóloga, e foi muito bom para mim. Só que não tinha mais psicólogos, eles não faziam mais atendimento, e o único atendimento era de psiquiatra. Eu passei pelo psiquiatra, ela me receitou um remédio para a ansiedade, e eu perguntei a ela se eu poderia decidir não tomar por enquanto, se eu poderia tentar controlar aquilo, porque eu não queria ficar dependente somente do remédio, eu queria fazer um acompanhamento realmente com terapia. Foi uma decisão muito arriscada, mas eu me lembro como se fosse hoje, mesmo tendo uma fé tão pequena, porque muitas vezes eu duvidava de Deus e não queria acreditar em Deus. Eu saí de lá, descendo a linha do trem, e eu falei, Senhor, me ajuda. Tu tem todo o poder, tu me criaste. Então, eu creio que o Senhor pode me curar e me ajudar. E saí de lá. Continuava entregando currículo, tudo. E um belo dia, um lugar me ligou, me chamou para uma entrevista. Eu fiquei meio assim, porque eu não tinha levado currículo nesse lugar. Como que eles tinham me ligado? E eu fui, me preparei para o dia, e quando eu estava indo para a entrevista, começou a chover, e eu estava de bicicleta, e o trem começou a passar bem na hora. E eu fiquei encharcada. Cheguei lá,
molhada, morrendo de vergonha, mas eu fui. Fui e era para um emprego de jovem aprendiz, e então eu faria um curso junto, além do serviço, eu faria um curso junto, e nesse curso eu conheci um rapaz, o Mateus, e peguei bastante amizade com ele, e foi uma bênção esse serviço. No começo foi muito difícil, porque, como eu estava com ansiedade, eu tinha que ficar no balcão como telefonista, e aquilo muitas vezes atacava, e meu coração disparava do nada, eu começava a suar, tentava me concentrar no que eu estava fazendo, e era muito difícil. Mas aí eu conheci o Mateus, continuei trabalhando, descobri pelo meu patrão que eu só fui contratada justamente porque ele viu o meu esforço, e eu cheguei debaixo de chuva, e ele viu o quão esforçada eu estava buscando aquilo. E chegou o final de ano, festas, Natal, Ano Novo, e naquele ano eu estava sozinha. A minha tia e a minha prima viajaram. A minha mãe, eu não lembro onde estava, não me recordo. Meu pai, eu acho que estava na casa dele. E aquela virada de ano eu ia passar em casa, sozinha, aos 18 anos. E eu não estava tão abatida, mas eu estava com o sentimento de que dali para frente era eu sozinha. Eu tinha que seguir. E eu liguei para conversar com o Mateus, com meu amigo, e ele falou que ia à igreja com a mãe dele, com o irmão, se eu não queria ir. Eu pensei, vou ficar em casa sozinha, sem fazer nada? Vou sair, né? Ir para algum canto. E eu fui, irmãos, virada de ano de 2013 para 2014. E não aconteceu nada assim, Jesus me curou, libertou, algo extraordinário como muitos testemunhos que a gente ouve. Mas não, eu simplesmente fui e eu senti a presença de Jesus e vi o quanto Ele cuidava de mim e o quanto eu precisava desse Deus. Do quanto eu tinha andado sozinha, procurando por tantos lugares, em tantas outras coisas, e estava bem ali, o que eu precisava. Era o meu Pai, o meu Criador, que me fez. E aquele dia eu falei, Senhor, que eu nunca saia da Tua presença e sempre esteja em Tua casa. E desde então, estou na casa do Senhor, buscando cada dia mais que o Senhor me ajude, porque nós continuamos com nossas falhas, continuamos sendo pecadores, mas pela graça e misericórdia deles fomos alcançados. E eu quero ler em João 3,16. Eu vou começar lendo um pouquinho antes, irmãos. Vou começar lá no verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou:
Digo em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia. Se você hoje tem alguma dúvida de que você é merecedor desse amor, nós não somos merecedores desse amor. É pela graça e pela misericórdia, pelo amor de Deus e Cristo Jesus. Mas ele fala que ele foi entregue. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus? Amém? Aleluia. Somos salvos por meio dele. Em Efésios 2, continuando o morrer em Cristo e ter a nova vida dada por ele. Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E eu ressalto aqui, irmãos, o verso 5. Deu-nos vida com Cristo
quando ainda estávamos mortos em transgressões. Jesus, Ele já nos ama antes mesmo de entregarmos a vida a Ele. Então, se você hoje acha que está em desobediência a Deus, que está em pecado, não se preocupe, Deus te ama do mesmo jeito. Ele quer que você se entregue da forma mais sincera a Ele, porque Ele tem todo o poder. Ele te criou, Ele fez o mundo, Ele tem o poder sobre o sol, sobre as estrelas, sobre o mar. Não há nada impossível para Deus. Se você acha que o seu jeito é difícil ou que não dá, esquece. Jesus transforma, o Espírito Santo nos dá nova vida. Basta estarmos e deixarmos o Espírito Santo falar conosco, nos guiar. Não é fácil. Falar é fácil, mas é um processo difícil e muitas vezes doloroso, porque nós temos que olhar para dentro e ver o quão pó nós somos, né? A nossa natureza pecaminosa. Mas somos filhos. Se cremos em Cristo Jesus, que Ele morreu por amor a nós para nos dar a salvação, nós somos filhos. Fomos adotados pelo Pai por meio de Cristo Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Não há motivo para você achar que não pode voltar para o Senhor e que o Senhor não pode fazer a obra em sua vida. Hoje pela manhã, o pastor falou sobre o toque abençoador de Jesus. E em alguns slides que o pastor colocou, eu quero ler para os irmãos. Jesus sempre dá atenção à pessoa quebrantada e sincera, que admite sua impotência para acolher, abraçar e tocar em nossa vida, para libertar, curar e salvar. A graça, a compaixão, a misericórdia e o amor de Deus por nós, em Jesus Cristo, é maior do que o toque que atormenta. Isso porque o toque abençoador de Jesus é libertador. Então, por que eu contei para os irmãos o meu testemunho? Porque eu creio que só foi possível a obra ser completa na minha vida quando eu decidi e pedi ajuda a Ele. Antes disso, Ele vinha cuidando de mim, mas eu não reconhecia isso. Mas a partir do momento em que eu abri espaço para Ele entrar, Ele pôde realmente fazer a obra. E foi um processo, igual do dia em que eu pedi ajuda, porque eu estava entrando em depressão, com crise de ansiedade, foi quase um ano até eu realmente ir para a igreja. E eu acredito que cada um de nós tem um processo. Não importa qual o seu, qual o meu, não se compare com outras pessoas. Só não perca a oportunidade. Os dias são maus. Nós não sabemos o dia que o Senhor virá ou o dia em que seremos recolhidos, né? Então, não perca a oportunidade de se derramar e de entregar o teu coração, por mais quebrado que ele esteja. O Espírito Santo nos ajuda a chegar ao Pai, por meio de Cristo Jesus. Deixai-vos encher do Espírito Santo. Deus te ama. Jesus te ama.
Você tem valor. Você tem valor. O Pai te criou. E ainda que você não encontre esse valor dentro de si, quando você se entregar ao Pai verdadeiramente, deixar o Espírito Santo de Deus te guiar, você saberá o valor que terá. Para quem é pai, sabe o valor que um filho tem. Ainda que ele desobedeça, não escute o que você fala, o seu amor não muda por ele. Pelo contrário, você está ali sempre cuidando e tentando guiá-lo da melhor forma para o melhor dele. Porque é só o que os pais querem, o melhor para os filhos. Você tem valor. E o valor foi bem alto, foi o preço de uma cruz. Seu valor é tão grande que Cristo se entregou, veio no meio de nós, viveu em carne, sofreu por amor a todos nós. Que importante, hein, irmãos? Alguém entregou a vida por nós. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Se nessa noite eu queria que os irmãos fechassem os olhos, peça para o Espírito Santo te guiar e simplesmente derrame aquilo que você tem segurado por tempos e tem tentado não enxergar, tem tentado camuflar até para você mesmo, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele nos vê em secreto. Ele já sabe tudo que você está passando. Mas você precisa deixar o Espírito Santo de Deus entrar em seu coração, entrar em sua alma e operar o milagre de Deus. O milagre da transformação de vida, do nascer de novo em Cristo. Não importa se você já nasceu em berço evangélico, você conhece o seu coração, sabe como está o seu relacionamento com Deus, e é só o que importa, é você e o Senhor. Derrame-se na presença dEle, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o pastor para estar orando para a gente nessa noite. Fique à vontade, se desejar ficar em pé, se ajoelhar diante da presença do Senhor. Você está na casa do Pai. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Chame Jesus para estar em teu coração. Ele lançará fora todo medo, todo constrangimento. O Senhor Deus é nosso Pai, está pronto para acolher e abraçar a cada um de nós. Amém. Você pode ficar em pé para a gente orar? Vem cá, Bia. Vem cá. Deus seja louvado pela sua vida. E eu quero aproveitar esse tempo que eu creio de Deus para nós, igreja, e quero dizer duas coisas. Concordo com você. Você disse, fui na igreja, ouvi a palavra, não senti nada extraordinário. Mas eu vejo Deus fazendo algo extraordinário na vida da Bia. Uma jovem que colecionou e guardou os traumas que ela sofreu. Hoje testemunha sua fé em Jesus, tem uma família bem estruturada, as filhas sendo criadas no caminho do Senhor, e venceu, eu posso testemunhar isso,
né, Bia? Que ela venceu um grande bloqueio e por isso conseguiu dizer para mim e para você: Deus mudou a minha vida, mas você precisa deixar Deus fazer a obra, o milagre na sua vida. Isso é extraordinário. E depois dizer que você falou uma coisa, eu concordo com você, é um processo. Não que a salvação seja um processo, isso eu não acredito. A salvação é um ato de Deus. Mas às vezes a gente fica olhando para o outro assim, né? Mas por que a minha vida não é igual a dele? Ele é tão abençoado, né? Por que o outro conquistou isso, né? E eu não consigo, né? A Bíblia diz que uma vez que a gente tem a experiência com Jesus, inicia um processo na nossa vida. E a gente aprendeu que esse processo é o processo da santificação. Particularmente eu discordo disso. Não conflito com nenhum pastor ou teólogo, mas eu discordo porque esse processo ele envolve maturidade que resulta em santificação. Não tem santificação sem maturidade cristã. Ou você amadurece e alcança a santidade em Cristo, ou você fica vendo Deus falar: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, e vai dizer: isso é impossível, ninguém consegue. Porque não tem maturidade cristã. E chegar ao ponto de dar um testemunho significa que você avançou no processo. Chegar ao ponto de reconhecer que você viveu um período da sua vida escravizado por uma síndrome depressiva, significa que você avançou muito mais passos nesse processo. Significa que Deus está realizando essa obra e a cada dia Ele vai ministrando graça e Ele vai limpando tudo aquilo que a vida, que os dissabores da vida, que o pecado colocou como entulho na nossa mente, no nosso coração, e está nos dando maturidade para chegar e dizer: eu fiquei tanto tempo deprimida. Ou você acha que é fácil chegar diante de um grupo como esse aqui e falar: eu busquei ajuda na saúde mental? Quantos que já passaram por lá tiveram coragem de assumir publicamente? Esse é o processo da maturidade cristã. Esse é o processo que conduz à santificação. Isso é obra do Espírito Santo de Deus na vida do salvo. E a nossa oração deve ser pedindo a Deus que todos nós que estamos aqui estejamos vivenciando esse processo e vendo Deus fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Queridos, irmãos e irmãs, nenhum de nós que estamos aqui dentro nessa noite está completo, está perfeito. Se estamos aqui, é porque Deus tem obras maravilhosas, extraordinárias, processo de maturidade cristã e de santidade para operar na nossa vida. Porque se Ele tivesse completado, estaríamos cantando hinos num culto fúnebre e dizendo: foi para a glória. Deixa Deus falar o seu coração. Deixa Deus fazer a obra. Você quer esse milagre de Deus? Diga para Ele: eu preciso desse milagre, Deus. Eu preciso desse milagre. Me ajuda.
A Bia disse para nós, eu precisei reconhecer e dizer para Deus, me ajuda. Você tem coragem de fazer isso? Ora ao Senhor. Querido Deus e Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que nos pomos diante da Tua presença, do trono da Tua graça. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, Deus. Exaltado, glorificado seja Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Magnificado seja o Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que testemunho maravilhoso. Que bênção ouvir a Tua serva, irmã Beatriz, dizendo para nós que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus de poder, que Tu és um Deus que tem misericórdia, que ama aquele que está no pecado e que faz obra maravilhosa, libertação, transformação na vida daqueles que, por fé e coragem, dizem, me ajuda, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por ter usado a vida da Tua serva nessa noite. Nós somos abençoados por essa palavra. E agora, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. A gente quer ter essa coragem. A gente quer experimentar essa bênção. A gente quer entrar nesse processo. Deus, ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor. Porque tem pessoas que às vezes não vê sentido nem na vida cristã. É justamente porque falta na gente ter esse entendimento de que o Senhor é o Deus soberano, que tem todo o poder, que nos criou e que nos ama e demonstra esse amor em Cristo Jesus na cruz do Calvário, dizendo, você tem muito valor. O preço pago pela tua vida foi muito alto. Jesus morreu por nós. Opera, Deus, libertação aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Se há alguém aqui, Pai, encarcerado na masmorra da depressão, faz uma obra de poder e de libertação, Pai, para a glória do Teu nome. Se tem alguém aqui, Deus, atormentado por um sentimento de inutilidade, de vazio na alma, ó Deus, abre os olhos da fé e mostra o valor que ele tem, que ela tem em Cristo Jesus, que morreu na cruz por ela, que morreu na cruz por ele, que morreu na cruz por nós. Salva vidas, restaura vidas, transforma vidas, Deus. Se há pessoas aqui entre nós oprimidas por Satanás, quebra essas correntes, Deus, e liberta em nome de Jesus Cristo. Dá um novo sentido à nossa história. Dá alegria, Senhor, ao coração. Faz milagres, Deus. Nós precisamos da manifestação do Teu poder. Não queremos ver coisas extraordinárias. Jesus Cristo mesmo disse que os judeus pediam sinais. Paulo vai falar que os gregos queriam show pirotécnico na praça. Mas Jesus disse que o único sinal a ser dado é a sua morte na cruz, seu sepultamento e a sua ressurreição ao terceiro dia. O sinal do profeta Jonas, que faz a gente crer, perceber, entender que Tu és o Deus de todo poder, o Deus que se interessa por nós, que nos ama, o Deus que faz milagres na vida daqueles que Te buscam. Ó Deus, completa a Tua obra de poder e graça, para a glória do Teu nome, porque Te buscamos por fé, naquele que é o único que pode
perdoar, salvar e purificar a nossa vida. Jesus Cristo. Amém, Deus querido. Amém.
Queria chamar nesse momento a Patrícia e o Felipe, eles vão estar louvando ao Senhor com uma canção agora.